da Imprensa Mirim do Seu Paz. Olá, meu nome é Isabelle e hoje vamos entrevistar a Alice Brunel. Meu nome é Giovana, somos da Imprensa Mirim do Seu Paz. Giovana, muito prazer, viu? Prazer é todo meu. Como conciliar a vida de política e cultura com a agenda cheia? Olha, a gente vai fazer agora em 2015 40 anos de carreira. Eu sou bem velhinha, né? Cantando já há muitos anos. Mas, depois que a gente foi eleita para ser, né, deputada, na verdade estar deputada, né? Porque eu sou uma artista, mas estou deputada. A gente foi eleita em 2010, né? E aí em 2011 comecei a trabalhar na Assembleia. Então eu entendi que eu tenho muita responsabilidade e tenho que trabalhar muito, porque são muitos compromissos, são muitas as reivindicações, né, que as pessoas vão lá na Assembleia, o povo de São Paulo, né, são 645 municípios dentro de São Paulo, muita gente, então você tem que atender todo mundo. Então eu dou prioridade lá na Assembleia. Aí quando dá tempo, à noite, por exemplo, eu só pude vir cantar aqui porque o show foi à noite, se fosse o dia eu não poderia. Né? Porque a gente chega lá de manhã e vai até a tarde, só pode sair depois que acaba lá o plenário. Mas está dando para a gente conciliar, porque eu fico focada no mandato, né? Mandato político, mas também não posso deixar de cantar porque as pessoas estão sentindo muita saudade da gente. Só que agora não dá mais para cantar todo dia como eu cantava antigamente, agora só dá um dia ou outro. Eu fico feliz porque vocês vieram assistir, sambar a beça, dançaram muito bem, por sinal, né? E os pais aí, as mães cantaram, foi muito bonito. Eu fiquei muito emocionada, estou muito feliz. Obrigada. Beijo. Meu nome é Naili, muito prazer. Nelly? Naili. Naili, prazer, Naili. Quais as dificuldades você enfrentou na carreira por ser mulher? Ah, tem muito preconceito, porque as pessoas acham que pelo fato da gente ser mulher, que a gente não tem capacidade, né? E eu entrei como a primeira mulher a ser compositora de uma escola de samba chamada Mangueira, que é lá no Rio de Janeiro. Então isso foi uma coisa que chamou muita atenção das pessoas, né? Eu entrei há muitos anos atrás, entrei na Mangueira em 1971. Aí eu tive que fazer samba durante um ano inteiro, para poder provar que eu fazia, né, se fosse uma prova. Aí eu passei, em 72 eu saí oficialmente na escola, já como compositora. Então, nós não nos importamos se as pessoas estavam acreditando que eu fosse uma boa compositora ou não, apenas apresentei o meu trabalho. Apresentei o meu trabalho e foi assim. O que você achou da nossa comunidade? Eu adoro essa comunidade. A gente lançou uma cartilha chamada Negro Cidadão, que mostra para as pessoas que são negras, né, para as meninas e para os meninos, para as famílias, que elas também são importantes, que nós temos que ter direitos iguais, todo mundo tem que respeitar uns aos outros, para que não haja preconceito de raça, nem preconceito de cor. Então nós lançamos aqui nesse céu e foi muito bonita a festa, foi muito bom, fiquei muito feliz. E hoje voltando aqui para cantar, a minha felicidade aumentou mais ainda, porque estava lotado o auditório, todo mundo cantou tudo, vocês dançaram ali embaixo, para mim foi o máximo. Obrigada. Obrigada, meu amor, fica com Deus. Prazer, eu sou Sabrina. Sabrina, prazer, Sabrina. Quando pequena, você já pensava em ser cantora? Não, nunca pensei não. A minha mãe, ela era servente de escola pública, né? O pessoal que vai à escola e tal. Nós morávamos também na escola. Então eu ajudava a minha mãe a varrer as salas de aula e eu cantava. Mas eu cantava a música que tocava no rádio. Todo mundo dizia, ó, menina, a poeira vai fazer mal, mas nunca fez. Eu cantava lá e tal. E o pessoal dizia que eu tinha uma boa voz, né? Mas eu nunca pensei em ser profissional. Muitos anos depois é que eu fiz uma música, aí as pessoas gostaram dessa música e eu passei a viver assim, né? Da música, mas de forma sem ser profissional. Eu estava nos colégios, quando tinha festival, quando tinha festa, eu saía cantando. Aí muitos anos depois é que eu fui seguir realmente a carreira. Há quanto tempo você é cantora e política? A cantora vou fazer 40 anos. A minha carreira faz 40 anos. Eu estou com 70, pra você ver. Estou com 70, né? 40 anos e
E política eu sou desde 2010, que eu fui eleita aqui em São Paulo. Aí fui reeleita agora em 2014, se Deus quiser fico até, voltou? Aí vou ficar até 2018, se Deus quiser. Vocês são muito educadas, sabia que vocês são muito educadinhas? São muito Obrigada. Quais músicas pedem mais no seu show? Olha, uma que estavam cantando, você viu que estavam gritando aqui logo assim que eu cheguei? É o Zé do Carlos. Eles adoram o Zé do Carlos, todo mundo gosta. Porque é um samba assim, né? Assinado, tem aquele refrão, lê, 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 todo mundo canta. E a história também é uma história real. Esse moço era um moço que ele trabalhava numa comunidade, num serviço de alto-falante, e hoje é a rádio comunitária. Né? Quase todas as comunidades têm uma rádiozinha na comunidade que atende tudo aquilo que as pessoas precisam, avisa quando vai ter vacina, avisa quando tem matrícula aberta, anuncia aniversário das pessoas, né? Então, naquele tempo se chamava de serviço de alto-falante. E essa música todo mundo gosta muito. É a mais pedida, assim. Tá, não beijo. Tem gente que não pode ver ninguém feliz, apronta, conspira contra, infeliz. Na vila a gente logo aponta e diz: esse aí é zoião, zoião.